Esse aqui é o Luffy, e depois de 1000 episódios, ele salvou reinos, derrubou tiranos e visitou as ilhas mais insanas que você pode imaginar. Só que mais que isso, ele conseguiu duas coisas muito importantes: irritar muita gente e conquistar muitos corações. E no vídeo de hoje, a gente vai descobrir o que cada personagem de One Piece realmente pensa sobre o Chapéu de Palha. Nós vamos passar por 4 níveis de sentimento, começando por quem não aguenta nem ouvir o nome do nosso capitão, e chegando em quem faria qualquer coisa por ele. Sério, esses personagens aqui abandonariam seus sonhos pelo Luffy sem pensar duas vezes. Então seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou o De Souza, e o nosso primeiro nível é o ódio, com os personagens que ficam malucos só de imaginar o Chapéu de Palha respirando por aí. E não tem ninguém melhor pra abrir essa lista do rancor do que o Sakazuki. Mas por que esse almirante odeia tanto o Chapéu de Palha se eles só foram se encontrar mesmo lá em Marineford? A real mesmo é que o Akainu é obcecado pela marinha e pela ordem que ela impõe. E o Luffy, bom, logo no começo do anime derrubou um capitão e recrutou um prisioneiro para sua tripulação. E assim que ele chega na Grand Line, ele derruba 2 funcionários públicos, mostrando para todo mundo que o sistema que a marinha criou para manter a ordem é muito frágil. E aí vem Enies Lobby, onde o Luffy declara guerra contra o governo mundial por causa de uma pirata procurada desde criança. E claro, como se não fosse bastante, ele ainda soca o dragão celestial, que como sabemos, são responsabilidade direta dos almirantes. Então quando Akainu finalmente se encontra com Luffy, digamos que ele fica de cabeça quente, afinal esse pirralho zomba de tudo aquilo que ele acredita. Mas se pro Akainu o Luffy é um problema, pro governo mundial ele é o indesejável número 1. E olha que o governo já lidou com piratas fortes antes, já lidou com rebeliões, já lidou com um grande Joy Boy e ainda tá aí pra taxar as compras de todo mundo. Mas o grande problema com o Luffy é o que esse moleque provoca, porque deu muito trabalho apagar um século inteiro e deixar o povo obediente. E toda vez que o Chapéu de Palha coloca o pé numa ilha, ele dá esperança pra quem já tinha desistido. Aonde quer que ele vá, ele começa a reunir companheiros, ele começa a fazer aliados, pessoas que dão acesso a segredos que deveriam continuar enterrados. A Roden sabe ler os poneglyphs, o Frank carrega o conhecimento de uma arma ancestral, o Cricket revela a verdade sobre Skypiea e os Minks guardam um poneglyph de rota. Tudo isso são peças soltas e um quebra-cabeça gigante que o Luffy tá montando. E é aí que tá o problema. Tudo que o governo mundial queria era que o Chapéu de Palha fosse um pirata normal, daqueles que querem ficar ricos, famosos, daqueles que ficam brigando entre si. Mas infelizmente, o Luffy é do tipo que se importa, do tipo que une os povos. Ele é daquele tipo irritante que parece que nasceu pra bater de frente com o governo. Agora o Crocodile e o Lucci odeiam o Luffy pelo mesmo motivo. Basicamente o Chapéu de Palha chegou e acabou com a carreira deles no serviço público. Os dois eram prodígios, cada um na sua área. O Crocodilão é um gênio do crime e conseguiu fazer o impossível para um pirata. Ele caiu nas graças do governo mundial, ao mesmo tempo que fez um país inteiro morrer de amor por ele. O Chichibukai conseguiu lucrar com o sistema e com a guerra civil de Alabasta ao mesmo tempo. O homem conseguiu viver o auge da carreira pública. E aí aparece o Luffy, um garoto que tinha acabado de começar nos mares. O moleque que até mês passado não tinha nem navio. E justamente esse garoto conseguiu destruir um plano que levou anos para ser desenvolvido. Ele expôs o Crocodilão, acabou com a farsa e mandou ele direto para Impel Down. E aí a gente tem o Lucci, que diferente do Crocodile, não queria poder, muito menos fama. Ele só queria ser uma arma perfeita. A vida desse homem aqui era sumir com quem o governo mundial mandasse. Ele treinou a vida inteira para isso, virou líder da CP9. Ele era respeitado, temido. Ele conseguiu se tornar o agente perfeito. Mas aí apareceu o Luffy, chassi de grilo, sem haki, só com chapéu, um sonho e a vontade do Oda do seu lado. E aí você já sabe, bastou uma tarde em Enies Lobby pro Luffy ser derrotado na frente da marinha inteira. E esse poderia até ser o fim da sua carreira. Mas o homem era tão brabo que mesmo perdendo daquele dia, ele conseguiu ser promovido. E então ele treinou, ficou obcecado pelo Luffy, sonhando com o dia da revanche. Só que meu amigo, depois de todo esse esforço, ele levou uma pisa muito pior do que a primeira. E é exatamente isso que enlouquece o Luffy. Porque não importa o que ele faça, não importa o quanto ele se esforce, ele nunca consegue superar o Chapéu de Palha. E aí a gente chega no personagem mais estranho dessa lista, o grande Marshal de Teach. E a relação dele com o Luffy é bem estranha. Os dois querem chegar no topo, mas escolheram caminhos completamente diferentes. O Luffy desde o início junta pessoas criando laços, cada um com seu sonho, mas todos andando juntos. O Luffy não pede lealdade, ele oferece isso a todos, estejam ou não dentro do bando. E aí, naturalmente, as pessoas escolhem segui-lo. Agora, o Barba Negra vai pelo caminho mais trevoso, digamos assim. Ele também junta as pessoas. Todos são companheiros, enquanto for lucrativo. O Luffy conquista poder ajudando. Já o Barba Negra roubando. Ele atacaria o seu irmão por poder. O homem trairia até o seu próprio pai, se isso deixasse ele mais perto do seu sonho. O Luffy e o Tite estão correndo para a mesma linha de chegada. Mas enquanto o Luffy puxa as pessoas com ele, o Barba Negra sobe pisando nelas. O Tite sabe que uma hora eles vão
se encontrar, o Deus do Sol contra a fruta da escuridão. Isso aqui parece exatamente o tipo de coisa que faria o Barba Negra dar uma boa gargalhada. Mas agora a história muda completamente, porque o segundo nível desse vídeo contém não só os personagens que amam o Luffy, mas que escolheram seguir o Chapéu de Palha, não importa o que aconteça. Então sejam muito bem-vindos ao nível do respeito. E claro, a gente tem que começar com ele, o braço direito do capitão, nosso grande Zoro. E ele, claro, enxerga o Luffy como seu capitão. E sim, eu sei que isso pode parecer óbvio, mas pro Zoro isso tem muito significado. Quando ele conheceu o Luffy, o homem tava no fundo do poço. Ele gastava tudo que tinha com bebida. Mas aí o Luffy chega, recruta ele e o nosso espadachim vê de perto que tipo de pirata o Chapéu de Palha é. E aí, meu amigo, a admiração cresce tanto que o Zoro não admite que ninguém desrespeite o seu capitão. Pode ser aliado, pode ser até um imperador. Se desrespeitar o Luffy, é Fruit Ninja, meu amigo. Ele escolheu seguir o Luffy e como um bom espadachim, ele é leal até a morte. Já pra Nami, o Luffy é um porto seguro. Pra ela, enquanto o capitão estiver de pé, tudo é possível. Afinal, a Nami já viu ele fazer todo tipo de loucura. Ele destruiu o pesadelo que ela cresceu, derrotou o governo várias vezes e bateu de frente com Deus. Ela já viu ele cair várias vezes, mas nunca viu seu capitão desistir. Principalmente quando é pra salvar alguém do bando. E é por isso que a fé dela no Luffy é diferente. Lá em Wano, mesmo com medo, mesmo chorando, mesmo sendo ameaçada, a Nami prefere morrer do que dizer que o Luffy não vai ser o rei dos piratas. Nem mesmo quando o Kaido disse que o Luffy tinha morrido, a Nami acreditou. Meus amigos, lá no início, mesmo sem razão nenhuma, o Luffy confiou na Nami. Então ela jurou que sempre faria o mesmo por ele. Já o Sanji, toda vez que vê o Luffy, sente que tá em dívida com seu capitão. Uma dívida que não tem como pagar. A relação dos dois começa com o Luffy salvando o sonho do Zeff. E ali o Sanji já teve uma amostra do quão longe o Luffy iria pelos seus companheiros. Ele viu o Luffy lutando para libertar povos. Ele viu o que o seu capitão fez pela Robin. Só que ele nunca imaginou que alguém iria tão longe por ele. E é bem aí que a gente chega em Whole Cake, onde o Sanji faz de tudo para afastar o Luffy. E o Chapéu de Palha simplesmente se recusa a ir embora. Ele enfrenta um exército, uma imperadora e o pior de tudo, um jejum intermitente que quase matou o nosso capitão. Tudo isso porque sem o Sanji, ele não consegue ser o rei dos piratas. E acredite, isso foi um choque pro Sobrancelha Infinita. Afinal, desde criança ele sempre foi descartável, sempre foi um erro. O lixo da família V-Smoker se tornou o maior tesouro do Chapéu de Palha. Então hoje, mais do que nunca, o Perna Preta vai fazer qualquer coisa, vai enfrentar qualquer um para garantir que o Luffy chegue no topo. Seguindo, nós temos a Vivi, que mesmo nunca navegando no Sunny, é considerada uma Chapéu de Palha. Sem dúvidas, ela foi uma das personagens que mais se envolveu com o bando, que criou laços, principalmente com o Luffy, uma relação leve, bonita e respeitosa. Desde o início, o bando tinha todos os motivos do mundo para não confiar nela, mas mesmo assim, o Luffy ouviu a sua história, e a gente sabe que o Luffy não pode ver ninguém chorando que ele começa uma guerra. E quando a Vivi precisou, o bando estava lá. O Luffy salvou o país, libertou Alabasta. A Vivi não subiu no navio, mas mesmo à distância, pra ela, o Luffy sempre foi o seu capitão. E chegamos no Sop, e esse aqui morre de admiração pelo Luffy. Afinal, o sonho do cara é ser um bravo guerreiro do mar. E nesse tempo com o bando, ele já viu o Luffy derrotar o Kuro, o Don Krieg, o Arlong e vários monstros pelos mares. Então pro Sop, no quesito bravo guerreiro do mar, o Luffy é GOAT. Mas não é só isso. Esses dois aqui sempre foram muito próximos, porque os dois fazem parte da galera da zoeira do bando. E tudo bem, teve aquele momento em que eles se perderam, mas como bons amigos, as coisas se acertaram. E o Sop decidiu que não quer mais confusão. E pra compensar toda a dor de cabeça que ele deu lá em Water 7, o homem vai se esforçar mais do que nunca pra ajudar o bando, proteger o capitão e provar que ele consegue acompanhar todos esses bravos guerreiros. E já que a gente falou do Sop, não tem como deixar de lembrar do Dory e do Brock. Esses dois aqui criaram uma amizade absurda com o Chapéu de Palha e um respeito maior ainda com o Luffy. E quando a notícia que o bando estava cercado, sem saída, com a marinha fechando o cerco se espalhou, eles não pensaram duas vezes e partiram pra guerra. Eles bateram de frente com os anciões e quando os tambores da libertação começaram a tocar, aí, meu amigo, a festa começou. O Luffy conquistou os gigantes por tudo que ele fez ao longo da jornada. E agora, como Joy Boy, os gigantes vão se curvar para o salvador que eles estão esperando há séculos. Agora tem um tipo de relação com o Luffy que é bem diferente. Esses personagens não foram recrutados, eles foram resgatados pelo Luffy. Primeiro o Chopper, que nunca foi aceito pelos humanos, sempre foi tratado como um monstro, e tudo que ele queria era ter companheiros, ser um grande médico e sair em alguma aventura. E quando o Luffy aparece, ele entrega tudo isso de uma vez. O Chopper vira parte da família, e com tanta confusão que o bando arruma, ele se tornou um dos melhores médicos da Green Line. Já o Frank tinha abandonado o próprio sonho, e parando pra pensar, ele até fez alguns amigos, conseguiu de alguma forma construir uma família, com pessoas que realmente gostavam dele, mas ele acabou abandonando seu sonho,
de dar algum propósito para todas as criações que ele fazia. E então o Luffy chega, e do jeito mais estranho possível, esses dois aqui vão se aproximando. No fim, ele acaba criando um navio perfeito, e o Luffy dá para ele um propósito. E claro, a Robin dá um empurrão. Só que com o Brook, tudo isso é ainda mais literal. Ele não foi resgatado só de Thriller Bark, ele foi resgatado de décadas sozinho, sem tripulação, sem nenhum destino. E meus amigos, desde a primeira vez que o nosso capitão viu o Brook, enquanto o resto do bando inteiro achou uma péssima ideia, o Chapéu de Palha já via um amigo. E ele não devolveu pro Brook apenas a sua sombra. Ele entregou companheiros, uma nova aventura e, claro, a esperança de reencontrar o Laboon. E quando a gente pega esses três personagens, fica muito claro que o Luffy foi fundamental para que todos eles voltassem a ter pelo que viver. E mais legal é que ele fez exatamente a mesma coisa com a Robin. A nossa arqueóloga, diferente do Luffy, nunca quis ser pirata. Ela foi jogada nesse mundo aí da criança, sendo forçada a trabalhar para quem oferecesse proteção por mais um dia. E quando ela entra para a tripulação, a Robin finalmente começa a viver aquilo que o Saul disse que ela encontraria. A verdade é que o resgate da Robin começa bem antes da CP9 aparecer. O Luffy já tinha salvado ela lá atrás, quando ele fez a Robin entender que ela não precisava mais usar uma máscara. Ela podia ser ela mesma, podia finalmente relaxar, ela podia ser criança se ela quisesse. O Luffy fez a Robin entender que ela podia simplesmente sentar e ler um bom livro. E pra Robin, o Luffy é exatamente isso, o porto seguro que ela nunca teve. E aí chegamos no Jinbe, que talvez seja o personagem que enxerga o Luffy da forma mais esquisita de todo o bando. Porque vamos ser sinceros, pra ele, o Luffy é o capitão, mas também é uma criança que não pode ficar sozinha por 5 minutos. O Jinbe já viu o Luffy fazendo muita coisa no impulso, já viu ele transformar uma reunião importante em bagunça, e por várias vezes ele não consegue nem acreditar que esse moleque aí é o seu novo capitão. Porque pensa só, o nosso Papudinho era liderado pelo Fisher Tiger, shapeado, cheio dos venenos, totalmente sério. O homem só pensava em Tatakai. E do nada, o Jinbe sai disso pra um capitão que quase aceitou suborno de carne uma vez. Mas não dá pra negar, o Jinbe sabe exatamente o que o Luffy é capaz de fazer quando fica sério. E não é à toa que ele disse pra uma imperatriz que o Luffy seria o próximo rei dos piratas. Mas se pro Jinbe o Luffy é o próximo rei, pra Bonnie ele é muito mais do que isso. Porque a Bonnie teve que crescer cedo demais, teve que rodar o mundo atrás de uma forma de salvar o seu pai. E no meio de tanta confusão, a única esperança que ela se agarrava eram as histórias do grande guerreiro que um dia viria salvar todo mundo. E o mais insano é que lá em Egghead, ela não só encontra o Nika, não só é salva por um grande guerreiro, mas luta ao lado dele. O Luffy não foi lá e fez tudo pela Bonnie. O mais legal é ver ele puxando ela pra batalha. Dessa vez aqui, ela vai fazer parte da história. Pra Bonnie, o Luffy não é um pirata forte, ele é o herói que vai cumprir tudo aquilo que o pai dela sempre disse que aconteceria. E meus amigos, até aqui, a gente viu quem odeia o Luffy, viu quem segue ele, quem aposta a própria vida no capitão. Mas agora vamos subir ainda mais o nível. Chegamos na galera que sente orgulho do Chapéu de Palha, orgulho de onde ele chegou, de tudo que ele conquistou, orgulho de ver esse moleque cumprir absolutamente tudo que ele prometeu. E se tem alguém que acompanha o Luffy e sorri com cada nova notícia, é o Shanks, o homem que inspirou o Chapéu de Palha a sair por aí arrumando problema. Ele tava lá quando o Luffy era apenas um moleque insistente, dizendo que seria o próximo rei dos piratas. Então eles fazem a promessa, e mesmo depois de ir embora, ele nunca deixou de acompanhar o Luffy. Ele viu a primeira recompensa surgir, viu quando o garoto que ele conheceu não teve medo de enfrentar o mundo inteiro pelo seu irmão, viu o Luffy desafiar imperadores, e agora, nem mesmo a elite do mundo consegue ignorar esse pirralho que vivia dizendo que seria o maior pirata de todos. O Luffy conseguiu mostrar pro Shanks que ele foi a melhor aposta que o Ruivo já fez. Agora, quando o Rayleigh olha pro Luffy, ele não vê só um garoto promissor, ele vê o próprio capitão, e esse homem sorri, imaginando quais as chances disso acontecer. O Rayleigh conhece a vontade dos D, ele ouviu a verdade do mundo, ele viu o fim da era do Roger. Então imagina a loucura quando ele encontra um garoto usando o mesmo chapéu, rindo do mesmo jeito, literalmente socando o topo do mundo para proteger a raça mais discriminada. Imagina a reação desse coroa quando ele vê um garoto que se recusa a saber a verdade sobre o One Piece, só porque não queria estragar a aventura. O Rayleigh só falta chorar. O garoto que herdou o chapéu também herdou o espírito. É como ver tudo acontecer de novo. E então, assim como o Shanks, ele também decide fazer essa aposta. Afinal, a última vez que surgiu um pirata assim, ele acabou mudando o mundo. E enquanto os piratas da Era de Ouro estão rindo pro alto, tem uma galera nas sombras, assistindo cada movimento do Luffy, com uma mistura de orgulho e preocupação. Então sejam muito bem-vindos ao quartel-general do Exército Revolucionário. E a primeira que não consegue esconder o sorriso é a Ivankov, que deixou muito claro o quanto ama esse garoto. Mas claro, todo esse sentimento aí começou depois que ela descobriu que ele era filho do Dragon. Mas bora fingir que isso aí
aí não influenciou em nada, porque lá em Impel Down, o Luffy ia de F e ela impediu. Em Marineford, o Luffy não aguentava mais andar e ela entrou em cena de novo. Mas agora a pergunta que fica é, será que ela fez isso pelo Luffy ou por causa do sobrenome dele? Sendo bem honesto, eu acho que nem ela saberia responder direito. Mas toda vez que o nome do Luffy aparece no jornal, ela começa a rir. E é nessa hora que o Sabu entra. Ele olha pra tudo isso e só consegue pensar uma coisa. Esse moleque sempre deu dor de cabeça. Ele diz que queria ter participado de Marineford. Ele queria estar lá pelo Luffy, mas ele tá muito orgulhoso. Afinal, depois de perder o Ace, o Luffy conseguiu ficar mais forte. Ele invadiu Totoland, fez uma guerra civil em um ano e virou imperador. O Sabu começa a rir, dizendo que o Luffy não mudou nada. E é nesse momento que ele olha pro líder da mesa e pergunta pro Dragon o que ele acha disso tudo. E aí o líder do exército revolucionário, o homem mais perigoso do mundo, diz o quanto toda essa situação é irônica. Ele se afastou do próprio filho para protegê-lo da ira do governo. E agora o moleque virou imperador e tá arrumando confusão com os anciões do mundo junto com o Vegapunk. Ou seja, basicamente tudo que o Dragon tentou evitar aconteceu. Ele tá sentado na mesa com seus companheiros e mesmo assim ele é o que menos participou da vida do filho. Ele olha o jornal, lembra que o garoto sempre quis ser pirata, sempre saiu arrumando confusão, e o Dragon respira fundo, olha pros revolucionários e diz, parece que ele puxou mesmo pra mãe. Mas agora, se tem alguém que sofre toda vez que o Luffy faz alguma coisa, esse alguém é o Kobe. Toda vez que o Luffy salva um país, derrota um pirata ou declara guerra contra o mundo, o Kobe acorda com uma crise de ansiedade. Foi o próprio Luffy que incentivou ele a seguir o seu sonho na marinha. E o mais legal é ver o Kobe construindo toda a carreira dele, pensando no dia que vai pro X1 com o nosso capitão. Isso sim que é amigo de verdade. Mas falando sério, o Kobe foi o primeiro no mar que viu quem o Luffy realmente era. E é muito da hora ver como esses dois personagens são apresentados bem no início, para seguir caminhos completamente opostos, mas deixando bem claro que eles vão se encontrar de novo, e é melhor que seja como aliados. Mas agora se ajeita aí. Chegou a hora de conhecer os personagens que simplesmente perderam a cabeça pro Luffy. Esses aqui foram longe demais, e já provaram várias vezes que são os maiores fãs do Chapéu de Palha. Ninguém se sacrificou tanto pelo Luffy como esses três aqui. E abrindo essa categoria, nós temos o Bon Clay, que em nível de companheirismo é muito difícil de superar. A gente tá falando de um cara que quase morreu, foi capturado, foi jogado na pior prisão do mundo, só pro Luffy conseguir ficar farreando por aí. E quando o Chapéu de Palha entrou em Impel Down, o Boninho teve que passar por tudo isso outra vez. Ele foi até o limite para encontrar Ivankov, e durante a fuga, ele segurou o portão da justiça, ficou pra trás mais uma vez, para garantir que o Luffy fosse livre. E o mais absurdo é que a gente tá falando de um ex-adversário, um cara que participou diretamente de todo o caos de Alabasta. Ele deveria ser inimigo, mas desde o primeiro encontro foi amor à primeira vista. E vamos ser sinceros, esse maluco aqui merecia demais voltar pro anime. Imagina como seria louco ele entrando oficialmente pro bando. E eu tenho certeza absoluta que o Sanji ia ter gatilho todo dia. Mas agora, por incrível que pareça, nós vamos aumentar o nível. Ele pode não ser o mais próximo do Luffy, mas é sem dúvidas o homem que mais idolatra o Chapéu de Palha. E é claro que a gente tá falando do grande Bartolomeu. O cara coleciona cartaz de procurado, ele tem mural, tem altar, tem até coreografia pro Luffy. O homem fez um navio inspirado na tripulação. Pra ele, o Luffy já é o rei dos piratas. E ele nunca esqueceu do dia que conheceu o capitão. Aquela presença, aquela postura, aquele jeito de entrar em cena, como se o mundo fosse pequeno demais pra ele. O Bartolomeu até tenta explicar o que o Luffy representa pra ele, mas ele não consegue. Ele diz que é como tentar explicar o pôr do sol. Ele ainda não teve a oportunidade de se sacrificar pelo Luffy, mas todos nós temos certeza de que ele faria qualquer coisa pelo Chapéu de Palha. E no último nível desse vídeo, nós temos ela. Se tem alguém que o Luffy mudou completamente nesse anime, foi a nossa lindíssima Boa Hancock. A mulher que saiu de Os Homens São Proibidos Nessa Ilha pra perguntar se o Luffy quer casar com ela agora ou depois do almoço. A Imperatriz das Kuja, a mulher que transformava a homem em pedra só por diversão. Durante a execução do Luffy, quando um dos maiores segredos da Hancock iria ser descoberto, o Luffy vai lá e protege, sem interesse, sem segundas intenções. O Chapéu de Palha mostra que é um homem diferente, e isso foi informação demais pra cabeça da Hancock. Ela queria matar o cara, mas 5 minutos depois já estava completamente apaixonada. E a partir dali, ela decidiu que iria mostrar isso pra gente o tempo inteiro. Ela se arriscou lá em Impel Down só pra ajudar o Chapéu de Palha. Enfrentou a marinha no meio de uma guerra, escondeu ele depois de Marineford, alimentou, protegeu e até ajudou ele a ir pra Ilha dos Homens Peixe. A mulher
simplesmente virou um suporte premium do Chapéu de Palha. O Luffy, claro, tapado do jeito que é, ainda não percebeu nada. Mas e se isso mudasse? E se o Luffy começasse a olhar pra ela com outros olhos? E se o plano da Hancock de encher o bucho dele de comida finalmente funcionasse? Você já parou pra pensar como que o mundo reagiria se esse casamento fosse anunciado? Bom, eu já me perguntei isso algumas vezes e foi por isso que eu fiz esse vídeo aqui, onde eu te mostro como cada personagem reagiria com essa loucura acontecendo. Então já clica que eu te vejo lá. E eu espero demais que você tenha se divertido. Eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.